Olá, sejam bem-vindos ao 9º dia do nosso propósito de 15 dias de edificação pessoal e fortalecimento da fé. O nosso tema hoje é: ore para que você tenha mais temor de Deus. A palavra de Deus nos diz, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse, a eles e a seus filhos para sempre. Nesses dias que temos orado por fortalecimento espiritual, Deus tem falado algo sério ao meu coração, que é o tema que iremos tratar hoje. Não existe fortalecimento espiritual sem temor de Deus. Nunca vimos uma igreja tão melindrosa como a igreja atual. Igreja de crentes fracos e oprimidos, que mesmo indo a Jesus não estão conseguindo mudar de vida. Mas algo que você precisa saber é que não tem mudança de vida e fortalecimento espiritual sem que primeiro haja temor de Deus. O temor de Deus deve ser a primeira coisa que deve estar no coração de quem quer ser de Deus. Não existe amor a Deus, fidelidade a Deus, devoção a Deus, sem que antes haja temor de Deus. O temor de Deus nos dá a dimensão da grandeza dele, portanto limita muito de nossos atos. Quem teme a Deus sabe que Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. É tão comum vermos pessoas com vida dupla na igreja, pessoas que se portam acima de qualquer suspeita para os homens, mas não entendem que Deus vê e sabe todas as coisas. Pessoas que aprendem jargões de crentes, mas não creem de verdade. Eu testemunhei a história de um homem que ficou dentro de uma igreja durante 14 anos fumando. Ele ia aos cultos, participava da Santa Ceia, devolvia dízimo e oferta. Nunca foi com cheiro de cigarro ao culto, mas nunca parou de fumar até o dia em que o médico deu para ele um diagnóstico de câncer no pulmão. Nesse dia, ele decidiu e parou de fumar. Daí começou uma busca pela cura diante de Deus, fazendo corrente, voto, pedindo oração. Mas é claro que Deus não iria curar, porque de Deus não se zomba. Ele morreu com câncer no pulmão. Temer a Deus é reconhecer a onisciência de Deus. Ter temor de Deus é também reconhecer a onipotência dele. Quem entende a onipotência de Deus não vive de igreja em igreja correndo atrás de sinais e revelações. Quem reconhece que para o poder de Deus não tem limites, sabe que o mover de Deus não depende do homem. Não é o pastor nem a igreja. Nada pode impedir o agir de Deus quando estamos no centro da vontade de Deus. No livro de 1 João diz que a certeza que temos é que se pedirmos a Deus algo segundo a vontade dele, ele nos ouve. Tem muita gente que vive a vida totalmente fora da vontade de Deus e culpa o pastor e a igreja por não receber bênçãos de Deus. Se você acredita que Deus pode todas as coisas, se esforça para mudar de vida para agradá-lo. Ter temor de Deus é reconhecer a onipresença de Deus. Tem muitos lares de pessoas que se dizem de Deus que são verdadeiras sucursais do inferno. Casas sem respeito, sem amor, lares que se aceita tudo, lá dentro se bebe, se fala palavrões à vontade, entra coisas roubadas, lá namorado dorme com a namorada, no trabalho não sai da roda dos escarnecedores, tem gente rindo de piada que fala de Deus, na escola são os piores, pessoas que se dizem cristãs, que quando não estão dentro da igreja se transformam. E esse permissismo revela uma total falta de temor de Deus. Quantas pessoas chegam para o pastor e pedem para fazer oração em sua casa, pois sua família está toda destruída? E ainda diz, eu faço tanta oração pela minha família e parece que as coisas só pioram. É muita inocência achar que Deus tem que abençoar um lar onde ele não é honrado, nem pelos que são crentes. Algo que você precisa se lembrar hoje é que Deus sabe todas as coisas. Por isso, desista de uma vida cristã de aparência. Deus pode todas as coisas. Por isso, deixe que Ele seja o único Senhor da sua vida, pois tudo o que você precisa está somente nele. Você não precisa jogar na loteria para ficar rico, ele enriquece e empobrece quem ele quer. Você não precisa de bebida, de cigarro, calmantes, antidepressivos. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou pensa. Deus está em todos os lugares, por isso desista de uma vida dupla. Desista de querer ser aceito pelo mundo. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Você não pode se enganar.
Não existe edificação pessoal e fortalecimento da fé sem que haja temor de Deus. Você quer experimentar o melhor de Deus em sua vida? Então não dependa de uma igreja que pregue costumes para dizer que você precisa usar roupas decentes. Não espere que o pastor fiscalize sua vida para te dizer o que é certo e errado. Se você tiver temor de Deus, o Espírito Santo te guiará a uma vida de intimidade com Deus. Por isso, vamos orar. Que Deus te abençoe.